E Opa, foi, foi. e aí, Netão, beleza? Márcio Roberto Cruz, muito bem, e aí? Tudo bem? Bom, esse episódio, né? Saindo do forno agora. Ai, caramba, às vezes, né? Acho que não vai dar tempo, cara. E no fim surge uma coisa embaixo da manga, né, cara? Boa, boa. Então, sem temática, mas no fim a gente consegue, né? Gente borbulha, muito bom. Sem tempo também, né, para escrever, mas enfim, ainda há esperança. Improvisamos, sem problema. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 141. E o tema de hoje é as premissas não examinadas de nossa civilização. Fantástico. Bom, cara, isso aqui adveio, essa temática surgiu pela inspiração ao assistir uma das entrevistas de Bernardo Kastrup, onde ele menciona alguns experimentos científicos que são eclipsados justamente pela mídia que acaba tendo essa visão espetaculosa, né, de que tem que haver coisas para chamar a atenção do público, grandes alegações, né? E o quanto isso dificulta o trabalho científico verdadeiro, porque ele estava realmente falando a respeito de algumas alegações a respeito de que o cérebro de seres humanos, ao utilizarem substâncias psicodélicas, deveria, de alguma maneira, né, pelo paradigma materialista, apresentar um incremento em sua atividade, né? E aí ele mesmo foi atrás de alguns artigos que estavam alegando tais coisas, e depois ele percebeu que o próprio artigo não falava nada a respeito disso. Pesquisou vários e muitos deles, muito pelo contrário, né? A atividade diminui. Só que esses que alegavam que havia aumentado assim uma taxa de 0,0001%, então, uma coisa insignificante diante da riqueza absurda das experiências relatadas e que isso, em termos de estatística, é praticamente ridículo considerar como um aumento que não faz efeito algum. Mas o que ele estava mencionando, isso que me chamou mais atenção em relação, porque isso não é novidade, eu já tinha ouvido falar a respeito disso, é justamente como que os próprios cientistas acabam sendo, como posso dizer assim, vítimas ou vilipendiados, digamos assim, em suas estruturas ou em suas instituições mais sólidas, ou que nós imaginamos sejam sólidas, né, que é a imparcialidade, né, ou a forma neutra de enxergar as coisas, mediante o quê? O sucesso, ou seja, isso vai estar sendo divulgado e porque pessoas vão estar tendo acesso a esse artigo vai ser mais famoso, eu vou ter mais verba para o meu laboratório, vou ter mais verba para o meu trabalho, eu vou ganhar mais, então deixa quieto. E é justamente isso que estava falando sobre essa falta de justamente de critérios desses cientistas, né, de se curvarem mediante a oferta de dinheiro, por exemplo, e aí alegarem coisas que não são verdade, justamente por dependerem de pesquisa, de verba de pesquisa, etc. E aí acabam alegando coisas absurdas, meio que na linha também, que a gente já deve ter se tocado, obviamente, a respeito disso, da NASA, né, fazer um anúncio, né, finalmente, né, aqueles anúncios assim bombásticos. Se prepara porque a NASA na próxima quarta-feira vai anunciar algo assim de outro mundo, né? E todo mundo se prepara, fica lá na frente, chega na hora, poxa, mas era isso? Ou seja, um traço de uma possibilidade remotíssima de algo ser de caráter extraterrestre, etc. Então, a partir daí eu fui elaborando um tema onde a gente naturalmente parte desse princípio de que quando a gente chegou nesse mundo, as coisas já estavam muito bem solidificadas em base em estruturas muito firmes, né, dentro de uma perspectiva de coisas já muito bem resolvidas, porque os nossos antepassados fizeram isso, né? Ou seja, os cientistas, né, o iluminismo, a Revolução Industrial já se encarregou de criar aí uma grande avenida com 6 pistas
é muito bem solidificada e a gente já toma isso por garantido. Não tem que pensar a respeito disso, não. Já estamos muito bem... existem certas premissas muito bem colocadas e que funcionam muito bem, e a gente não pode perder nosso tempo com isso. Lógico que nossa vida é bastante atribulada, né? Vamos tocando o barco do jeito que está, pegando o trem, andando literalmente, como encarnamos aqui nesse planeta, e está tudo certo, né? Porque, obviamente, esses caras sabiam o que estavam fazendo, e a verdade dos fatos é que, na verdade, eles não sabiam, ou se sabiam, estavam sendo corrompidos por uma série de outros fatores, como paixão, como o né? Como muitas vezes vingança, né? Brigas bem conhecidas, por exemplo, entre o Thomas Edison e esqueci o nome, o Tesla, né? Que não tem nada de científico, plenamente humano, né? Então, a gente tem essa ideia e muito equivocada de que, né, pelo fato de uma pessoa ser cientista, ela deixa de ser ser humano, ela não tem mais esses defeitos, ela não possui mais esses vieses, né? E a pessoa vai ser íntegra em todo o seu trabalho, sem alterar nada e sem tirar proveito de absolutamente nada. Então, a ideia central é mais ou menos essa. Lógico que a partir daí a gente pode puxar esse novelo de lã para ir para outros territórios, mas é mais ou menos a temática inicial. Então, já vou passar para você fazer as suas primeiras considerações. Muito bom. Muito boa introdução, como sempre, né? Vamos lá. Várias coisas para a gente conseguir falar. Primeiro, a parte que eu entendo um pouco, né? Infelizmente, o jornalismo, em particular, confundido, às vezes justamente, às vezes injustamente, com a grande mídia em geral, ele não sabe lidar com certas especificidades. E uma delas é a ciência. É muito difícil achar um bom jornalista, um bom veículo de divulgação científica, que consiga passar conceitos, às vezes, muito complexos para o grande público, que seja palatável. Ainda mais nessa época que ninguém tem tempo para nada e que todo mundo se contenta com os 3 primeiros parágrafos do Wikipedia. É bem difícil, é um desafio bem complicado. Mesmo usando de recursos audiovisuais, é muito complicado. Então, acaba muitas vezes prestando um desserviço. Tem gente boa, mas dá para contar nas mãos, né? Então, é muito complicado. Esse é um ponto. Então, complica. Outra coisa que é interessante, que talvez a gente possa desenvolver depois, é o seguinte. Você falou das experiências psicodélicas, que eu acho que é uma coisa fascinante. A gente vira e mexe e toca nisso. A gente está vivendo um renascimento desse aspecto. E olha que legal. Eu vou contar uma coisa para você e você vai conseguir fazer alguma associação na sua mente. Imagine um eletroencefalograma, né? Uma máquina está lá vendo e ela está registrando algumas coisas no nosso cérebro. Você, digamos que seja em mim, na hora que está sendo feito em mim, eu não estou vendo, mas eles estão gravando lá, eles podem gravar e eu posso ver depois. Eu posso ter acesso ao que está acontecendo no meu cérebro depois, né? Inclusive, hoje é possível mapear a área de Broca quando eu estou conversando, ou eles podem expor para mim algumas imagens horríveis e ver que lado do cérebro meu ilumina. Isso é fantástico. Neurociência é o maior estilo. E eu posso ver isso depois. Isso pode ser gravado, eu posso ver isso depois. Mas olha que interessante. Na minha experiência pessoal, eu não experimento nada disso. Nada disso. Eu não vejo nada iluminar aqui e acolá, muito pelo contrário. Toda a sensação visual que eu vejo vem no corpo, em algum lugar do corpo, menos aqui. É impressionante. Esse aspecto interno, ele é totalmente relegado na parte da equação. E ela é fundamental. E ela é colocada a escanteio. Qualquer coisa. Quando a gente está vendo o eletroencefalo, o eletrocardiograma, está lá, a gente não sente nada disso no coração, cara. Nada disso. É impressionante, né? Ele está lá, né? O registro do que está acontecendo na gente, na parte física, mas a nossa sensação experiencial não é nada daquilo. É impressionante isso, né? Isso é fantástico, porque faz parte, inclusive, de umas alegações de Bernardo Kestra, pelo fato de ele dizer que a gente não se identifica com a atividade cerebral. Nós nos experienciamos neurônios se comunicando uns com os outros através, né, de sinapses. A gente não experimenta isso no nosso dia a dia. Então, por mais que a gente saiba que é possível medir isso, né, através dos mais variados tipos de experimento, e isso ser comprovado, obviamente,
Internamente, a gente não tem qualquer relação com isso. E essa seria uma forma prática de a gente verificar a existência justamente do problema difícil da consciência. Exato. Porque o problema difícil da consciência é justamente esse vácuo, né? Esse hiato que existe gigantesco entre a vida subjetiva, né? E a vida exterior, ou a vida objetiva, né? Então, há esse ato gigantesco e é impressionante como ele menciona, né? A gente não está ali vivenciando o que se passa dentro do cérebro em termos de medição, em termos de mensurações, mas sim toda a riqueza da experiência com a qual nós estamos acostumados, e isso é negado, né? O tempo todo, por quê? Pela ciência, né? Ou pela ciência tradicional, digamos assim, né? Talvez agora a ciência, as fronteiras da ciência agora estejam desbravando, né, a importância de se dar mérito para isso. Uma discussão recente, inclusive, com a qual eu estive participando, de justamente os materialistas não considerarem os processos mentais ou a própria consciência como um aspecto objetivo, como um fato. E os idealistas consideraram, não, peraí, pensamentos, emoções são fatos, eles estão ocorrendo, né? Então, a gente toma isso mais uma vez, toma isso por garantido, né? Porque a gente nasce ouvindo isso, né? Sendo doutrinado o tempo todo que isso é secundário, isso não tem importância, isso é um efeito colateral do cérebro, de que a gente não encara isso mais como fato. Ah, mas isso aí, peraí, isso não é coisa da imaginação, não? Tipo assim, como se a coisa da imaginação não existisse, né, por si só, e a gente experimenta isso o tempo todo. Como é que a gente pode alegar que a imaginação não existe? Como é que a gente pode alegar que a mente não existe? Como é que a gente pode alegar que sentimentos, que emoções não existem? Se são essas coisas todas que nos levam o quê? A cometer as coisas mais absurdas ou a construir as coisas mais grandiosas, né? Então, é muito louco de nossa parte ter esse tipo de abordagem, né, cara? E no exercício de arqueologia histórica que nós vamos fazer aqui, eu acho que a gente vai conseguir entender algumas das razões pelas quais isso acontece. Um parênteses anterior. Um dos pilares da teoria integral é justamente essa. Não dá para fazer nenhum tipo de avaliação sem considerar o interno e o externo do indivíduo e o interno e o externo do coletivo. Não dá. Ela vai ser míope. E o que aconteceu? O tremendo sucesso do iluminismo e do advento das ciências naturais, ele é irreconhecível. Vamos só voltar um pouquinho. A gente não está dizendo que essa visão interior do eletroencefalograma, do eletrocardiograma das máquinas seja errado. Não, é assim mesmo, provavelmente é assim mesmo. E é genial que assim seja. Que bom que a gente pode saber que são 86 bilhões de neurônios e que eles se comunicam assim, bárbaro. Mas não se pode desconsiderar a experiência conjunta interna de cada um de nós. E esse é o problema que o pessoal da teoria integral chama de o crime do iluminismo, que é matar essa parte interior e só o exterior objetivo é que resolve. É só essa a realidade. E aí caímos na segunda vala que você falou, de como é que damos por garantido uma série de coisas. Tem uma razão de ser, explica o básico da vida, deu para explicar. Ação e reação, as sensações físicas, foi muito bem sucedido. Conseguimos colocar uma sonda em Marte, então a medicina avançou muito, a expectativa de vida dobrou, sucesso total. E abraçamos isso como se fosse a única e última realidade. Isso é complicado. E voltando ao que você falou, na dificuldade dos cientistas de se manterem como seres humanos normais, precisam de financiamento, têm ego, competem, uma série de outras coisas. Mas também, não poucos se atrevem a sair desse quadradinho. Esse é o quadrado que eu tenho, aqui eu domino. Se eu sair daqui, vai dar um trabalho danado. E os meus pares não me apoiam. Eu tenho que buscar outros pares. Só os corajosos saem e conseguem fazer. É o que estão tentando fazer. Mas também, eu fiquei pensando, enquanto você falava, é compreensível que assim seja. Porque, lembra, a batalha anterior, toda a parte interior estava na mão da igreja. Então, a reação dela foi, não, vamos tirar isso da igreja, fica com você. Nós vamos ficar com essa parte aqui, com o exterior. A gente vai explicar como é que é o exterior. Não precisamos de você. E esse hiato, aí que vem a grande crise da separatividade. Porque antes até existia, não, você tem o interior, você tem o exterior, Deus permeia tudo, e depois a gente pode tentar explicar. No momento que o iluminismo vem, as ciências naturais vêm e diz, a gente só se preocupa com o externo, o interno
não existe para nós a crise da separatividade e estamos órfãos até hoje, como humanidade. E aí vem o tema de hoje. Passaram a ser premissas indiscutíveis. Dão conta da realidade básica, o que não é muito, o que a gente não pode explicar. Tudo bem, quem se importa? Quem se importa? Discussão de laboratório, né? O básico está mais ou menos explicado. Vamos tocando. E também empurrando com a barriga. Exato. E eu acho que também uma coisa que acabou sedimentando ou pavimentando um caminho bastante perigoso a partir desse sucesso estrondoso da ciência e da tecnologia é justamente alguns aspectos dessas premissas que nos colocam de frente com o peso da aculturação. E esse peso da aculturação, ele é maior que as próprias evidências científicas, o que é muito maluco, né? E é isso que a gente acaba se deparando depois de passar um certo tempo envolvido com esse tipo de pensamento filosófico, que é as evidências científicas não estarem tendo respaldo na mudança cultural. Então, por exemplo, né, você tem aí mais ou menos 100 anos de pesquisas no universo subatômico, né, nos dizendo o tempo todo que os fundamentos da matéria não são sólidos, eles são formados por campos de probabilidades, campos de energia, não existe nada sólido por trás da matéria. Os blocos de construção, aquela velha ideia, né, de blocos básicos de construção, não tem fundamento algum, está tudo e todos muito bem interligados, né? Mas isso em termos práticos não traz esses ganhos que as evidências científicas estão martelando o tempo todo de que, olha, a realidade é assim, tá? Mas a gente fala, não. Eu prefiro ignorar esse fato, isso é válido, na verdade, para o universo subatômico, não é válido para a minha vida, isso não repercute na minha vida, porque o peso da aculturação é maior, porque está relacionado, obviamente, com tudo isso que eu mencionei anteriormente, né? De interesses, de vieses, e por aí vai, né, cara? Então, isso é muito maluco, esse aspecto do peso da cultura ser tão grande ao ponto de ela negar as próprias evidências científicas. Impressionante. Lembrando que, a rigor, a cultura nada mais é do que subjetividades trabalhando coletivamente. A gente só consegue conversar aqui graças à cultura, a língua, o entendimento comum, o histórico, é isso que nos faz comunicar aqui. Se botasse um palestino aqui, a gente não conseguiria conversar. Desde a dificuldade da língua até das realidades diferentes. Cultura pura, né? E desconsiderada pela ciência em geral, né? Mas olha que louco. Por outro lado, o que você falou é perfeito. Mas vamos tentar entender por quê, então. Provavelmente porque não é facilmente utilizável. Não é que a pessoa vai usar a ideia de probabilidades de ocorrência. Ela não vai ver isso, ela vai ver a materialidade. A gente vai falar para ela, você é todo um vazio, você consegue atravessar a parede. Ele vai fazer assim, você está falando besteira, cara. A teoria atômica ainda explica isso aqui, ó. Os átomos não estão passando. Eu acho que um dos grandes motivos é esse. Primeiro, nem mesmo a própria coletividade científica ainda não consegue explicar direito essa própria ideia da teoria quântica. É linda, ela está sentada tudo, mas até a explicação dela é complexa. E no dia a dia a gente não consegue usar de maneira prática. Já conversamos alguns episódios atrás. Nós, como sociedade, lidamos mal com filosofia, porque filosofia ficou uma pecha de coisa para quem não tem nada para fazer, coisa de vagabundo, não traz nada, não tem utilidade nenhuma, não responde às perguntas principais, isto é, como eu ganho dinheiro, como é que eu sobrevivo, como é que eu como. Então é muito mal visto, quando deveria ser uma coisa muito regrada por todos nós desde a infância. E voltando ao lado, invertendo um pouco a ideia do idealismo, mesmo pessoas como nós, a gente fala assim, não, a gente acredita verdadeiramente que a consciência ela é a premissa de tudo e depois ela se desdobrou. A gente temos que reconhecer que é um ato de fé calcada em alguns tipos de experiência, mas que é diferente da experiência material. Porque
a gente vai por lógica e por estudo e por coisas que a gente experimentou. Mas aquela velha história, não podemos provar também. Tipo de prova que a objetividade científica exige. E não dá conta de explicar um monte de coisas que, para a grande maioria dos corintianos, sem querer ofender ninguém, mas porque as pessoas entendem, das pessoas que estão nesse nível ainda egocêntrico, etnocêntrico, não vão ser capazes de entender. Dá trabalho. Falar do abstrato dá trabalho. Falar do abstrato requer um tipo de inteligência que parece que não é para todo mundo também. Tem isso. Tem esse aspecto. Eu acho que você tem razão, mas acho que também muito disso que você está dizendo também advém dessa inversão, né? De que realmente a matéria, né, ou a própria física estuda os fundamentos de tudo aquilo que existe. Isso é realmente aquilo que importa, e todo o restante é simplesmente uma consequência disso que é estudado. Então, assim, é relegado para segundo, terceiro, quarto plano. Muitas pessoas, inclusive, é muito louco isso, eu já vi gente falando, cientistas mencionando que a consciência é uma ilusão, e acho que talvez seja a mais louca das ilusões, porque você tem uma consciência negando a si própria. É muito maluco, cara. As mais absurdas alegações, e a própria filosofia, cara, acho que ela carece, hoje em dia, né? Não a filosofia primeva, mas a filosofia hoje em dia, acho que ela acaba sendo muito, como posso dizer assim, abstrata demais e perdeu o lastro com a realidade de tal forma que permite esse tipo de alegação de que a consciência é uma ilusão, sabe? Porque filósofos com F maiúsculo agora, digamos assim, esses incorporam a sua própria filosofia e vivem ela, né? Então, você tem, assim, por exemplo, filósofos como, por exemplo, Nietzsche, né, que morreu louco, porque incorporou a sua própria filosofia de tal forma que ele acabou pirando, né? E por aí vai. Então fica muito nessas camadas, nesses níveis de abstração, muito longe, né, desse enraizamento com a realidade, não corporificado, não sentido, não assumido como um estilo de vida propriamente dito, e isso acaba ficando tão abstrato que perde realmente esse lastro com ou essa comunicação, esse poder de estar conectado com as pessoas, fazendo-as entenderem a importância disso. Então, esse é um problema à parte. Vamos separar, porque não é o assunto principal aqui, mas como a gente acabou falando sobre isso, acho que é importante. Você quer comentar a respeito disso? Sim, duas coisas que eu acho que ocorrer que talvez a gente possa usar para seguir o papo. Primeiro, não, tudo indica que no processo de evolução do cosmos, Big Bang, vamos continuar tolerando o Big Bang por enquanto, parece que ele está sendo muito questionado agora, mas a primeira esfera de análise é a fisiosfera, isto é, tudo que é inanimado, o cosmos com C. Isso é o que a física estuda. Ponto. E ela faz muito bem, bárbaro. No momento que entra a vida, e a gente entra na biosfera, ela já não apita. A física já não apita. Mas continua existindo, faz parte da realidade. Ela engloba a fisiosfera, como o pessoal da teoria integral. Transcende e inclui, vai além. E aí entra a mente. A gente cria a noosfera. A física não tem nada a dizer sobre a noosfera. Nem apita, nem enxerga, ela não está enxergando. Nós vamos negá-la? Olha a culturação, olha a nossa capacidade de pensar, de cranear e fazer uma série de coisas. E ainda, algumas pessoas ainda assumem que existe a teosfera, que seria já o contato direto com o profundo, com a consciência cósmica. Quem está lidando com a fisiosfera, com o inanimado, não está enxergando o que está lá em cima. Do mesmo jeito que a gente fala da evolução humana, a evolução científica também não passa por aí. Só os que admitem a consciência e tendem a ir além é que se metem nesse ponto. Então, não vamos conseguir fazer isso nunca. Outra coisa que você falou da filosofia, eu concordo plenamente. E sabe uma coisa que me ocorreu? Eu estava ouvindo um cara falando. A gente está vivendo um mundo agora em que, graças às redes sociais, à digitalização da informação, a gente perdeu uma coisa que as outras sociedades tinham, que era curadores, filtros para poder avaliar. Hoje, qualquer um opina sobre qualquer coisa e a realidade dele está valendo para a tribo dele. E ponto. E uma capacidade enorme de alcançar esferas globais o tempo inteiro, sem a mínima curadoria.
sem a mínima filtragem. O que era um jornal antes? Você tinha os âncoras, você tinha as pessoas, os editores que filtravam o mínimo de credibilidade que tinha aquilo ali. Hoje, qualquer um com celular faz qualquer coisa e vira um repórter, vira um cientista, sem curadoria nenhuma. Como o próprio Humberto Eco uma vez disse, que a internet deu voz aos idiotas, né? E isso é um problema. Nós não temos essas filtragens que todas as outras esferas de conhecimento tinham antes. Um conselho decente de medicina para dizer o que vale, o que não vale. Olha o que foi a loucura da pandemia. Médicos com M maiúsculo, com pós-graduação, tudo dizendo que máscara era ruim porque sufocava e tinha muito gás carbônico no corpo, receitando cloroquina, receitando ivermectina. Sem curadoria. Nós estamos nessa fase. Por quê? Ele podia usar o celular dele, usando as redes dele e soltando. O Luiz Tadashi me chamou a atenção. Olha, a maioria deles, eles não põem o CRM embaixo. Eles tentam se esconder. Por quê? Porque se for para assumir peito aberto oficialmente a coisa, vai ter uma instituição profissional que vai julgar, que ele vai dizer se está bem ou não está bem, de acordo com a grande maioria. Mas nós perdemos, em geral, em muitos aspectos do conhecimento, essa curadoria, essas pessoas que fazem essa filtragem. Então, virou esse samba do crioulo doido. Então, qualquer premissa anterior agora é levada de roldão, que é o nosso tópico hoje. Está valendo. Está explicando a coisa. Está valendo. Os maiores absurdos. Terra plana, inclusive um reavivamento de uma coisa muito maluca que há muito tempo atrás eu tinha entrado em contato e agora voltou a ser falado, que a Terra Oca, uma série de outras coisas aí, de teorias conspiratórias, né, cara, nos levando a... Vocês virão com milhões de likes, é isso mesmo, estão escondendo a gente. E pior, para virar teoria de conspiração é fantástico. Ninguém fala nada, é porque querem esconder algo. Não é porque é absurdo, é porque querem esconder algo. Exatamente. Cara, outro aspecto bastante interessante que eu acho que pega carona na nossa temática é justamente aquela palestra famosa do Rupert Sheldrake a respeito dos 10 dogmas da ciência, né, cara? Então eu separei eles aqui, né, para a gente falar um pouquinho a respeito de cada um deles, que eu acho que é bastante interessante. Aí, lógico, depois eu vou colocar o link embaixo no descritivo do vídeo para as pessoas acessarem a palestra e aí checarem por si mesmas, né, o que ele fala, que eu acho bastante pertinente e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que são essas premissas inquestionáveis, né, que a gente aceita, engole simplesmente, né, porque a gente acha que estão mais do que examinadas, dissecadas e não tem mais o que aprender a respeito disso, né? Então, vamos lá. Os primeiros dogmas científicos que o Rupert Sheldrake levanta, acho que, não me engano, ele tem um livro que ele escreveu falando a respeito disso, né? Você lembra o nome do livro ou não? Science Delusion. Agora não sei em português. Science Delusion? Ah, tá. Science Esse é o mesmo título, né? Mas enfim. Bom, então, o primeiro dogma que ele menciona é o universo é como uma máquina. Então, obviamente, isso a gente já abordou, acho que em algum episódio lá atrás, não vou lembrar agora o número, mas é justamente essa ideia mecanicista, né, de que somos máquinas, o universo funciona como se fosse um relógio, né, e, em parte, psicologicamente falando, talvez seja realmente esperado ou compreendido de que a gente fosse ficar fascinado com o advento da Revolução Industrial, com o funcionamento das máquinas, e fôssemos, né, comparando as máquinas com os seres vivos ao redor, né, falando, nossa, olha, há similaridades entre isso que nós estamos fazendo, né, e aquilo que estamos observando, mas, obviamente, essa empolgação inicial teve que se render, né, a comparações que no início pareciam fazer sentido, mas que, na verdade, hoje em dia nós sabemos que não tem o menor fundamento, né, comparar a vida ou os organismos vivos com máquinas. Então, esse é o primeiro dogma bem bastante prejudicial, digamos assim, para esse momento histórico que estamos vivendo. E que fez sentido 1600, mas agora mostra que não se sustenta, né? Faz tempo que não se sustenta. Então, esse é o primeiro dogma que talvez nas franjas aí da fronteira dianteira da ciência isso já esteja sendo desconsiderado faz tempo, mas ainda tem a ala, né, mais pesada, mais tradicional, que ainda leva isso ao pé da letra, né, e a própria medicina, né, eu acho que esse é um problema. Só para completar, muita gente
pega isso e reduz, e, ó, o corpo é uma máquina, então é como um computador. Então está aqui o hard disk, está aqui todas as coisas, então eu posso interpretar misturando a metonímia e a metáfora que às vezes a gente usa para fazer associações, analogias entre corpo e computador, mas levando a sério demais, achando que não, nós nos comportamos exatamente como se fosse o data da Star Trek Nova Geração. Não somos assim. Eu diria que o ápice desse primeiro dogma é justamente o advento da computação, né? Ou seja, ficou inevitável essa comparação. Não, o corpo é como se fosse um computador, né? O cérebro, o processador, e, obviamente, a mente ou a consciência seriam os programas, os aplicativos, né? Isso acaba sendo o coroamento desse tipo de dogma. Enfim, esse é um problema que nós temos. O segundo dogma é: a matéria é desprovida de consciência. Não tem ou seja, matéria é coisa sólida aqui, ó, dura, forte, não tem nada a ver com mente, não tem nada a ver com consciência. Esquece, isso daí é coisa de maluco. Vamos separar muito bem as coisas, né? Isso é um outro problemaço. Enfim, separar, né, uma coisa da outra de tal forma de que não tem nada a ver matéria com mente, não tem nada a ver matéria com consciência. O terceiro dogma científico é: as leis da natureza são imutáveis. Ou usando outros termos, né, são constantes. As constantes da natureza têm esse nome justamente por causa disso, porque elas são constantes, não mudam nunca. Né? E já sabemos que existem condições do universo onde essas leis não funcionam em absoluto, como, por exemplo, em buracos negros, né, a própria singularidade que antecedeu aí o Big Bang, ou os primeiros momentos do Big Bang, as nossas leis não funcionam para explicar. Então, você tem também, por exemplo, já muita gente na ciência questionando o fundamento do tempo, né, nas equações, né? Tem gente que já... bom, tem de tudo, na verdade, né? Mas tem cientista já tirando a relação do tempo nas equações, e as equações continuam a funcionar normalmente, sem problema algum, porque a gente tinha essa ideia de que o espaço-tempo era uma questão fundamental, e agora alega-se que, na verdade, é um efeito colateral do nosso sistema perceptivo / cognitivo, e não algo fundamental que esteja ali presente nos alicerces da realidade. Né? De novo, dependendo do nível que a gente vai avaliar, nos níveis mais básicos, todas as coisas continuam válidas, mas se a gente começa a ampliar a perspectiva, a gente tem que reformular a teoria. E isso é um dos fundamentos do que o Schreiber coloca. Isso não pode continuar como pétreo, porque a realidade está mostrando que é diferente. Temos que mudar a teoria. E ele, com relação à parte das constantes, acho que no livro ele dá um monte de exemplos de medições diferentes da velocidade da luz. Exato. Não fala nada. Não, isso aqui é um erro de medição. Como assim erro de medição? Então vamos medir de novo. Não é tão constante assim. Na própria palestra, acho que ele menciona que ele vai atrás de um acadêmico super importante lá na Inglaterra, e o cara começa a gaguejar e desconversar, porque, não, você está entrando numa seara que não é para entrar, não investiga isso aí, não. Isso aí a gente toma como garantido, ninguém questiona isso. Por que você está querendo se enfiar nisso? Então, na própria palestra, ele menciona. É muito legal. Eu tenho o lema de Bell, o que está aqui nas pontinhas aqui, esquece isso aqui, ó. Só concentra aqui na barriga. Mas isso aqui é o que está interessante. Por que está acontecendo isso aqui fora? Inclusive, uma coisa interessante que também recai sobre isso, que é o próprio conceito de ruído, né? No universo da digitalização, ou seja, você elimina tudo aquilo que seja chamado de ruído, ou seja, são as coisas que ocorrem, mas que não são interessantes de se avaliar ou de se colocar, porque é um nível de complexidade que não é desejável e só dificultaria a nossa vida. Então, você elimina tudo isso e só considera apenas 0 e 1, né? É isso que faz o universo digital ser aquilo que ele é, e você desconsidera todo o resto, né? Então, é uma forma de você, deixa eu fechar meus olhos, os meus ouvidos, né, e minha boca para as outras coisas que estão aí acontecendo ao mesmo tempo, porque eu quero me concentrar apenas nos zeros e nos... É compreensível, mas só para os corajosos. Bom, mas isso é legal. Quem quiser depois conferir no vídeo que eu vou passar aqui, vai ser interessante depois essa terceira lei, que as leis da natureza são imutáveis. O quarto dogma da ciência é a quantidade de matéria e energia ser sempre as mesmas.
ele passa rápido por esse dogma e não fala muito a respeito. No livro ele tem sempre exemplos, ele vai dar sempre exemplos. Espera aí, mas exemplos que houve medições, né? Medições e ficam questionáveis, então é melhor não, joga fora, isso deve ser um erro, deve ser Mesma história do Jacques Vallée. Quando o Jacques Vallée começou a pesquisar lá astronomia, lá no começo dos anos 60, começando da computação, e começou a ver, tem vários dados de OVNIs aqui que a gente não está considerando, mas isso aqui deve ser errado, não é satélite, não é nada, deve ser um erro. Foi aí que ele se interessou, mas espera aí, de tudo isso que a gente não faz, se existe 0,1%, é significativo, vamos pesquisar. E recai também, eu acho que nessa ideia de que é mais comum para o nosso senso de realidade, de logo dizer apressadamente diante de um fato insólito ou algum evento que viola as nossas concepções mais arcaicas, de que isso é coincidência, né? É só uma coincidência. E a gente desconversa, né? A gente meio que joga na lata do lixo, né? Rapidamente, sem pensar, né, ignorando completamente aquela evidência que foge completamente dos padrões. Muitas pessoas, inclusive, possuem comportamentos muito malucos, né, como pessoas que eu já conheci de estarem vivenciando algo bastante insólito e virarem as costas simplesmente para aquilo e dizer, isso aqui é loucura, não faz sentido algum, eu vou embora. E, sabe, e a gente está ali vivenciando aquilo e fala, peraí, como assim isso é loucura? Vamos ignorar assim? Não, isso aí não tem cabimento algum. E assim, então, não há nem a mesma forma de medir e de considerar entre as pessoas, não há esse consenso impressionante. Bom, enfim. O quinto dogma da ciência é a natureza não possui propósito. É muito legal, né? Outra consideração, a afirmação, na verdade, né? Não, mas o universo não tem propósito algum. Imagina. Somos simplesmente aqui a consequência, o efeito colateral de uma explosão que a gente não faz a mínima ideia por que ocorreu, né? E, obviamente, não há razão nenhuma para as coisas estarem acontecendo da forma como estão acontecendo. E deveria ser uma gigantesca entropia, e aqui estamos nós, a quintessência do oposto da entropia. E aí ele vem com a ideia dos campos morfogenéticos que dão a ideia de um indicativo de que, olha, existe uma intencionalidade, existe um caminho sendo seguido, e é totalmente negado, né? O Fernando Kessler menciona também a própria evolução como, obviamente, né, como você mesmo disse, ele não nega nada, ele simplesmente reconhece a ciência, reconhece o valor da teoria da evolução, etc, etc, porém ele fala que não é o suficiente. Ainda existem muitas questões não respondidas para explicar, e uma coisa que ele questiona bastante é a questão da aleatoriedade das mudanças genéticas. E, na visão deles, não parece ser uma coisa muito consistente considerar que as mudanças genéticas são aleatórias. Parece que elas seguem, sim, uma direção específica, e não é simplesmente um mero jogo de dados. E lembrando, como o pessoal da teoria integral adora dizer, tem que lembrar que não pode ser só um, tem que ser no mínimo 2, porque senão não tem cruzamento, não tem continuidade da espécie, então não pode ser um acaso desse, e não daria tempo também. Bom, o sexto dogma da ciência é a hereditariedade ser simplesmente algo material, né? Vamos agora apelar mais uma vez aos genes, né? A hereditariedade genética, e tudo é explicado através disso, ou seja, só os genes explicam, né, aquilo que somos, aquilo que fazemos, e nada que for mental, consciencial, ou mesmo cultural, tem algum efeito importante. Se tem algum efeito naquilo que somos, é secundário, não é tão relevante. De Mendel até o final do século passado era isso, genética era determinista. Aí veio a epigenética e escancarou a porta. Não, tem que botar tudo na equação. E já está bem assentado hoje. Na vanguarda, na ciência, no materialismo tradicional, não. Também. O sétimo dogma científico é as memórias são estocadas no cérebro. Muito legal, cara. O Bernardo Kessler menciona um experimento feito com, acho que planárias, se não me engano, né? São
organismos microscópicos, né? E com as planárias, o que eles fazem? Parece que eles têm como treiná-las a buscarem alimento em algum lugar específico, se eu não me engano, o experimento, porque faz tempo que eu ouvi isso, eu não lembro dos detalhes, tá? Mas, se eu não me engano, eles parece que condicionam a planária a buscar um alimento em algum lugar específico e elas aprendem, né? E aí, o que eles fazem? Eles cortam a cabeça dessa planária, e a planária tem essa capacidade de se regenerar, né? Então, teoricamente, se ela aprendeu algo, isso que foi aprendido deveria estar em alguma coisa ligada à cabeça, né? Ou ao sistema nervoso central, sei lá. Então, né, cortando isso, essa planária não teria mais como, né, se lembrar. E a cabeça é regenerada, e veja só, ela se lembra, sim, onde que se encontra o alimento, ou a forma de se encontrar o alimento, e continua. Então, é uma forma que, né, não se sabe exatamente, então, onde que estaria a memória disso, né? Porque você não está ligado ao sistema nervoso central, ou à cabeça. Planárias, acho que nem tem sistema central, não tenho conhecimento a respeito disso, mas, se eu não me engano, sistema nervoso central só em animais superiores, animais microscópicos não possuem isso. Então, onde é que está isso, cara? Onde é que está a memória? Não, perfeito. E desde as amebas são assim, elas conseguem reconhecer o que é inimigo, o que é alimento, o que é... E aprendem, e não tem sistema nervoso nenhum ali. Nenhum. Então, se existe aprendizado, se existe evolução, ainda que seja de uma forma extremamente simplificada, isso deveria ser tocado em algum lugar. Onde é que fica isso? Ninguém sabe até hoje. Né? Então, aí a gente vai falar das experiências de quase morte, uma série de coisas médicas, tal, com cérebros zerados, as pessoas lembrando e vivendo experiências. Em um momento em que o cérebro não estava funcionando em absoluto, né, e a pessoa volta se lembrando de uma série de coisas comprováveis, inclusive, com acontecimentos que só uma pessoa viva ali e consciente teria condições de relatar. Né? Bom, o 8º dogma é: a mente está dentro da cabeça. Bom, isso aqui a gente não precisa nem entrar, né? Quem acompanha aqui os nossos episódios, né, está careca de saber que, né, a gente é completamente o oposto. Somos... Bom, eu vou falar isso por você, tá? Vou falar por mim. Eu sou idealista, mas acho que você também é. Não de carteirinha, não como filósofo nem nada, né? Mas apoiamos ou achamos bastante consistente o idealismo como uma forma de abordar a realidade, né? Muito melhor do que o materialismo. Então, não tem por que você achar que a mente está dentro da cabeça, mesmo porque acabamos de falar a respeito de todas essas coisas. Não teria o menor sentido concordar com isso. Bom, o dogma 9 aqui da ciência é: os fenômenos psíquicos são impossíveis de ocorrer. Por quê? Justamente por causa disso, né? Se eles estão dentro da minha cabeça, dentro da sua cabeça, não tem como haver coisas do tipo telepatia, né? Do tipo, sei lá, premonição, né? Sei lá, qualquer outro fenômeno psíquico ou paranormal a ser considerado. Seria impossível, no máximo uma coincidência, né? Sincronicidade, então, Jung lá atrás, Carl Jung, imagina, né? Que maluco foi esse cara, impossível de acontecer. E os quilos de evidência que existem nos mais variados laboratórios no mundo não devem ser considerados, porque ou é má medição, ou é mau procedimento científico, alguma coisa errada tem que ser, necessariamente, porque não encaixa na equação. E isso é maluco, né? Porque acaba sendo... Só para não perder aqui, tá? Porque você falou uma coisa que eu acho que é importante frisar, que é essa ideia de eu subverter as evidências de forma a encaixá-las no meu sistema de crenças. Né? Então, eu vou ignorar aquilo que está acontecendo e vou dar uma explicação, ainda que porca, ainda que completamente inconsistente, para que isso se encaixe no meu velho sistema de valores. Impressionante. E isso é válido para todo mundo, cientista ou não, mas dos cientistas, né, é de se esperar que tivesse uma visão mais neutra, mais imparcial, e não é verdade. Porque aí cai até o inverso do São Tomé. Não é ver para crer, é crer para ver. Se eu já parto do princípio de que não existe, se eu já parto da premissa de que não acredito, eu não vou enxergar. Como é que eu vou enxergar uma coisa que já da premissa não existe, não pode ser? E isso recai também muito no campo ufológico, né? Onde as pessoas que não acreditam alegam esse tipo de coisa, né? Eu preciso ver para crer, né? E, na verdade, o que acontece? Se você não crê, você não vai perder o seu tempo olhando o céu. Não perdendo o seu tempo
perdendo, né, entre aspas, olhando o céu, é obviamente que você não vai se expor, em termos estatísticos, a uma quantidade de tempo suficiente, né, para que algo pudesse ocorrer e você pudesse ser testemunha daquilo. Se você não acredita, você não vai sair a campo, para o meio do mato, para acampar, para despender tempo, investimento de vida, em algo que você acha que é impossível de ocorrer. Então, obviamente, acaba sendo uma profecia autorrealizável, porque, né, você não acredita, você não vai atrás, você não vai buscar, você não vai filtrar a quantidade enorme de baboseiras, de besteiras, de inconsistências que também existem, infelizmente, e vai considerar tudo pelo pior viés, ou seja, né, de que é tudo uma mentira, tudo um embuste, pessoas inexperientes ou pessoas que querem ganhar dinheiro em cima disso, enfim, uma balela pura. Então, na ufologia é muito comum isso, infelizmente. Para reforçar o que você falou no começo, se já tem isso como premissa inquestionável, então nada do que vier vai ser filtrado de uma maneira aberta, inquisitiva e questionadora. Não, ela vai ser necessariamente colocada naquela caixinha. Ou é engano, ou é má interpretação, ou é um fenômeno natural. Não pode ser nada além disso. E o 10º dogma da ciência é: a medicina mecanicista é a única que funciona. Bom, temos aí, né, o efeito placebo mais do que reconhecido e sabido que existe, né, e ganhando corpo cada vez mais, né, porque diante do efeito placebo, as indústrias farmacêuticas, elas estão cada vez mais se comprometendo, né, porque parece que o efeito placebo tem ganhado corpo, e para que um produto ou um medicamento chegue no mercado, ele precisa ultrapassar essa margem, né, de reconhecimento, ser melhor do que o efeito placebo. Está ficando cada vez mais difícil você conseguir ultrapassar, porque está meio que equiparando uma coisa com a outra. E a ideia dessa medicina mecanicista, né, essa ideia, ela recupera um pouco essa ideia. O corpo, basicamente, são órgãos individuais que eu já sei como eles funcionam, então eu preciso criar produtos químicos que vão ajudar esse mecanismo a funcionar individualmente. Esquece o funcionamento total, esquece homeostase, esquece tudo isso daí. Esquece a mente trabalhando, esquece o poder da crença, o poder da oração, esquece isso. Não importa que isso tenha vários tratados e comprovações, esquece isso. Só se enxerga isso. E é claro que para algumas coisas funciona, mas para outras não. Mesmo eles reconhecendo que, apesar de sermos todos basicamente iguais em termos fisiológicos, pessoas normais têm 2 pulmões apenas, 1 coração apenas, 2 rins apenas, etc. Mas o metabolismo de cada um de nós é diferente. Eu pego o resfriado do jeito diferente de você. Uma Novalgina, uma aspirina, pode ter efeitos completamente diferentes entre nós dois. E assim, e que dizer de 8 bilhões de seres? Exato. Bom, então esse foi só um adendo, um parênteses aqui dentro da nossa matemática, mas eu considerei bastante importante porque cai como uma luva nessa proposta que a gente fez, né? Então, assim, agora mais ou menos aí a 10 minutos do final, eu acho que a coisa importante a gente frisar é justamente o quão frágeis são essas premissas, né? E o quão perigoso é você vê-las de forma dogmática mesmo, né? Assim como o próprio Rupert Sheldrake frisou em seu vídeo. E por que a gente é perigoso isso? Porque a gente parte do princípio que existe isenção, né? E não existe. Seja no jornalismo, bom, na política não precisa nem se falar, né? Essa coisa é gritante, mas em diversos setores, inclusive na ciência, onde talvez seja o ápice aí, né? Da ideia de imparcialidade, de neutralidade, que pelo menos eu considero como em teoria, né, aquilo que eu poderia considerar como a coisa mais neutra possível, também não tem. Por quê? Porque, mais uma vez, existem seres humanos ali trabalhando e a ciência faz parte do trabalho delas, mas tem toda a parte de interesse, de viés, e de coisas que a gente, inclusive, já falou, né, de cientistas, por exemplo, que em público não vai admitir certas coisas, mas nos bastidores vai falar a respeito disso. Por quê? Tem a questão da reputação também, a zelar, que não vai poder manchar essa reputação, porque vão perder verba, vão perder condições de trabalho, então não vão admitir jamais certas coisas em público.
Infelizmente, continua esse tipo de coisa. Não sabemos até quando, mas esse é um grande problema para a gente. Não, muito bem colocado. A rigor, é verdade que não existe uma ciência católica, uma ciência islâmica, uma ciência americana, uma ciência soviética, uma ciência comunista, é verdade. Mas o personagem que lida com ela, sim, ele é enviesado. Ele é um ser humano. E ele vai ser suscetível a esse tipo de coisa. Como é que a ciência se protege disso? O método científico. Ótimo. Ele tem, também, de novo, não existe um método científico árabe, nem israelense, não existe. Então, isso serve como salvaguarda, aquela ideia de que esse tipo de experimento precisa ser reproduzível em todo e qualquer lugar do mundo por qualquer pessoa. Bárbaro, isso funciona. Mas, de novo, na hora que a gente precisa interpretar os dados e entra o humano na jogada, em qualquer aspecto interpretativo, vai ter viés. Não vai ter como. Não vai ter como. E deixando a consciência fora da equação, essa equação vai estar necessariamente enviesada. Cara. Perdão, ela vai dar conta de um exterior que muitas vezes vai ser palpável, mensurável e que vai responder muito do mundo aqui, como a gente funciona. Mas não vai dar conta da realidade com a R maiúscula. E o exterior, né, que é mensurável, veja, mesmo no caso que você mencionou no início, né, você tem aí as máquinas de ressonância magnética, você tem eletroencefalograma, você tem formas de medição muito precisas atualmente, mas você só consegue fazer o casamento com a realidade vivida através do quê? Dos relatos dos pacientes, dos relatos das pessoas. Tem que haver esse casamento, porque senão vai continuar esse problema difícil da consciência, esse ato, né, esse vale gigantesco entre uma coisa e outra, se você não fizer esse casamento entre o que é mensurado aqui e o que é vivenciado aqui. Aí sim, aí é possível então fazer uma correlação. Existe uma relação, ou existe na verdade uma correlação, né? É isso que também o Bernardo Kessler menciona, que as pessoas podem alegar, mas é evidente que se você afetar aqui o cérebro, a pessoa vai reagir de tal forma. Se você mexer nessa parte no córtex visual, a pessoa vai enxergar de outra forma ou vai deixar de enxergar. Então, é óbvio que o cérebro causa a mente ou causa a consciência ou a percepção. E ele alega que não, obviamente que se estamos falando de uma extensão da mente, é óbvio que há uma correlação. Mas correlação não é relação de causa e efeito, né? Então, ele bate muito nessa tecla e eu também acho que faz sentido. Outra coisa também que é interessante segundo o pessoal da teoria integral, essas quatro mínimas maneiras de se interpretar a realidade, individual, interno e externo, coletivo, interno e externo, elas estão sempre emergindo todo o tempo. E sempre uma se relacionando com a outra. Exemplo clássico. Algum gênio, Steve Jobs, tem uma ideia. Eu vou transformar a indústria fonográfica. Eu vou transformar tudo em digital. Vou pegar tudo quanto é música e vou digitalizar. Está na mente de uma pessoa, na mente de uma pessoa. Então ele vai buscar pessoas que seriam capazes de transformar isso numa coisa concreta, prática. Contrata 3 ou 4 caras da empresa dele, ele faz lá, está aqui o resultado. Um protótipo do que seria o iTunes. Um só. Depois ele convence toda uma estrutura sistemática para que isso seja feito em âmbito social. Então, aí vem a tecnologia. Aí a gente cria. Então, de repente, bum, ele fazia aqueles anúncios bombásticos e então todo mundo pode ter aquilo. Legal. Isso costuma ser como a ciência, como a tecnologia vem evoluindo. Só que o coletivo, que é a parte cultural, ele sempre está atrás. Então, olha o que a gente está agora. Vamos pegar um exemplo concreto no momento. Não há freio para o avanço da inteligência artificial hoje. Está todo mundo mexendo com isso. Quem é especialista hoje em dia nisso? Ninguém, porque cada um está mexendo num lado e não tem fim. Mas o coletivo nosso não está pronto para isso. Ainda tem gente aqui mexendo com isso, o coletivo, tem gente mexendo culturalmente com isso, mas tem gente que ainda está usando o ábaco ao mesmo tempo. Então, é completamente dissonante. E sabe o que é mais louco que o pessoal fala? Se houvesse uma relação entre nível de consciência geral e nível tecnológico,
se isso casasse, o mundo seria de um jeito. Mas olha só, a tecnologia cresce de uma maneira e todos os níveis de consciência têm acesso a ela. Então, um terrorista, ele pode sim criar uma bomba atômica usando a internet. Ele não precisa ter esse nível de consciência. Um grande exemplo é, quem eram os médicos nazistas? Cognitivamente, altíssimo. Moralmente, aqui embaixo. Na mão desses caras, usando uma tecnologia fantástica. Então, um dos argumentos que o pessoal fala é isso. Essa parte sistêmica externa, ela cresce. A gente tem ideias, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Mas não é acordo, não é par e par com o desenvolvimento social, consciencial. Ele ainda é muito baixo. E, obviamente, tem essa dissonância, a gente não consegue dar conta. Não consegue dar conta. Mas talvez justamente por esse menosprezo, esse relegar a segundo plano a ideia do universo subjetivo como algo que deve ser levado em consideração, isso não tem a menor importância, é um problema. E outra, quando a gente fala de interno e externo, a gente ainda continua dualista. Continuamos com a dualidade, né? Sendo que o idealismo ele é um sistema ou uma abordagem monista, ou seja, tudo é consciência, né? Inclusive o universo físico é algo que é apresentado pela tela perceptiva dos nossos 5 sentidos através dessa percepção material, mas que faz parte do conjunto de percepções através dos nossos sentidos de mentes dissociadas dessa grande mente universal, sendo, né, em última instância, tudo consciência. Então, até essa questão do interno e externo constituem ferramentas importantíssimas e nos ajudam, talvez, nesse momento histórico / cultural, a ter uma seta para uma direção importante. Então, vamos manter. Mas, no final das contas, no fundo, nem essa dualidade existe, né? É tudo consciência. Na verdade, elas são ferramentas para a gente conseguir ter mais perspectivas dessa realidade. Mas a realidade mesmo, com R maiúsculo, ela é uma. Mas a gente pena muito em realidades parciais, em verdades parciais. E, geralmente, a gente fica só em 2 ou 3. É isso ou aquilo. E, no mínimo, eles estão dizendo, não, no mínimo são 4 visões. No mínimo. Interna, externa, coletiva e individual. No mínimo. Para a gente conseguir conversar. Mas, de novo, essa parte cultural, social, tudo indica que se 60% da população ainda está preocupada com egocentrismo e etnocentrismo, não está enxergando nada, porque mundicêntrico inclui essa ideia do consciência, entender o outro, reconhecer o outro como legítimo outro. Então, se não tem nem isso, não vai ter esse papo, a gente não vai conseguir convencer as pessoas disso. E nesse aspecto, para essa turma, o materialismo funciona muito bem, porque para garantir a sobrevivência egóica e etnocêntrica, ele funciona. O pessoal precisa comer, sobreviver e matar meu inimigo. Exato. É o suficiente, né? Mas fica maluco, né? Porque acaba gerando um distanciamento tão grande, né? Entre quem andou um pouco mais na casinha desse jogo e aqueles que estão nas primeiras casinhas, que isso inviabiliza, inclusive, o diálogo. Lógico que é de responsabilidade daqueles que caminharam mais nessas casinhas e conseguir utilizar a comunicação de uma forma efetiva para conseguir colocar todo mundo dentro desse mesmo trem, né? Ainda que sejam nos últimos vagões. Mas é uma tarefa hercúlea, né, cara? Muito difícil de você conseguir transmitir isso. Lógico que eu ainda acho que os textos dão conta de explicar as coisas de uma forma mais detalhada e mais completa. Infelizmente, vivemos na era dos vídeos e, pior ainda, na era dos vídeos curtos, né, o que deixa tudo muito mais difícil do que já era, né? Então, como é que você pode, através de um vídeo de, sei lá, no máximo 1 minuto e 30 segundos do Instagram, conseguir passar uma mensagem em profundidade? É uma tarefa dificílima de se fazer, né? Eu recentemente passei por isso, né? E fiquei insatisfeito com o resultado, não por causa da produção do vídeo nem nada, mas por causa da minha performance, né? Eu queria ser mais persuasivo, mais capaz de transmitir aquilo que eu penso, e eu ainda acho que eu sou mais habilidoso com os textos, com a escrita, do que com a fala. Ainda que a gente treine aqui uma vez por semana ao longo, sei lá, de quanto tempo já deu? 8 anos?
Vai dar por aí. Isso. 2016, 7 anos. Me sinto capaz de fazer isso. Mas, enfim, vamos tentando, né? Não, mas é pouco. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, recuperando o que a gente falou agora há pouco, a inteligência artificial está vindo com uma força tão grande que, mesmo aquelas pessoas que não entendem muito, se elas souberem colocar os prompts certos, elas vão ter resultados fantásticos em termos de produção de conhecimento. Nada indica que logo, logo isso vai poder ser feito em vídeo também. Hoje é só texto. Hoje quem reina é o ChatGPT e quem está por trás. Imagina quando for possível fazer vídeos com isso, usando todas as imagens, criando um avatar. Já tem tecnologia assim, mas eu acho que está no começo. Mas imagina, que está no começo tem um monte de nerd trabalhando nisso, logo, logo vai explodir. Isso vai ser, por um lado, vai ser, de novo, vai ser genial por um lado, mas vai ser, tudo vai depender do usuário, como sempre, do usuário. Bom, cara, deu aqui, né? Deu? Hora. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação sempre primorosa. Muito obrigado. Eu passei para você esse tema de última hora ontem à noite, né, cara? E você aceitou como sempre, sem problema algum. Vamos que vamos. E tá valendo. Então, muito obrigado e até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Históricos. Um grande abraço, cara. Se cuida, hein? Um abraço. Até mais. Tchau.